Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês nesta oportunidade, Quero deixar uma palavra a todo esse povão querido. Nós ia transmitir pela rádio, mas não deu certo, mas tudo bem, estamos aí, vamos deixar uma palavra de Deus a todos vocês. A palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 3, a Bíblia relata que Samuel servia ao Senhor perante o sacerdote Eli. E a palavra de Deus, a palavra do Senhor, era de muita valia naqueles dias, pois não havia visão manifesta, que se manifestava. A Bíblia fala manifesta, mas que se manifestava. Interessante observar o seguinte, que Deus ele vem e se revela para Samuel. Por exemplo, era um tempo que a casa do sacerdote Eli estava numa penúria, situação terrível, não tinha mais condições de ir à frente, porque havia corrompido, seus filhos estavam corrompidos, e a parte religiosa de sacerdote em Israel estava corrompido, e de repente Deus, ele vem levantando um broto. Esse broto é quem? Samuel. Então Deus, ele levanta Samuel numa situação em que Israel estava dificultoso, a situação espiritual estava dificultosa. Uma coisa que é clara, que Deus ele chama Samuel. Uma coisa que as pessoas têm que ter, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Pois a Bíblia relata que Deus ele chama Samuel. Porque este é o primeiro ponto. O segundo ponto são as lições de padrões verdadeiros e lições de obediência que tem que ter. Por exemplo, se Samuel não obedecesse ao Senhor, se Samuel não tivesse uma vida com Deus, não tinha como Deus chamá-lo. Por quê? Porque só tem discernimento e só tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus quem tem intimidade com Ele. Quem não tem intimidade com Deus, ele não consegue ouvir a voz de Deus, por mais que Deus queira falar, por mais que Deus queira se revelar, não consegue ouvi-lo de forma nenhuma. Pois uma coisa eu posso garantir para vocês, que cada ouvinte, ele deve ser capaz de explicar como Samuel exemplificou essa lição em sua vida. Qualquer pessoa, ele deve ter essa noção, pois ensinar as práticas da nova aliança em termos de exemplo sobre o Antigo Testamento, ou como era, ou como está lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, tudo bem, mas como que uma pessoa que nem Samuel, um menino, diz a Bíblia, mediante a palavra de Deus, você encontra que ele vivia dentro do templo. Uma coisa que chama a atenção é o seguinte, que ele tinha os ouvidos abertos para Deus. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo em que os ouvidos das pessoas são abertos para as coisas ruins, é aberto para a mentira, é aberto para a negatividade, os ouvidos são abertos para tudo que não presta, os ouvidos são abertos para a poluição sonora, os ouvidos das pessoas são abertos, somente não são abertos para as coisas de Deus. Os ouvidos estão, como se diz, estão tapados, porque não conseguem ouvir a voz de Deus. Pois estamos em um tempo em que você pode cansar de falar, as pessoas, elas gostam de ouvir, mas não gostam de praticá-lo. As pessoas têm vontade, elas querem ouvir alguma coisa de Deus, mas elas não querem obedecer a verdadeira palavra. As pessoas gostam de ouvir coisas que levantam o seu ego, que levanta, como se diz, a sua posição, que através de elogios, através de bajulos, é isso que as pessoas gostam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, pois Deus, ele vai e chama Samuel. Samuel, a princípio, não tinha o discernimento que era Deus que estava chamando.
Uma coisa que chama atenção nesse texto, que Deus não quebra seus princípios. Deus chamou Samuel na voz do sacerdote Eli. Você já parou para imaginar como que Deus é tremendo? Deus poderia chamar em outro timbre de voz, mas Deus chamou no timbre da voz do sacerdote Eli. E Samuel ouviu, mas para ele parecia que era o sacerdote Eli. Tem muita gente que, como Samuel ainda era menino, não tinha aquele discernimento, não sabia ainda, não tinha recebido nenhuma revelação de Deus, mas tem muita gente que na realidade os ouvidos dele estão sempre atentos para ouvir má notícia. Os ouvidos das pessoas muitas vezes são abertos para ouvir palavras de derrotas na vida do próximo. Então isso sim, e muitas vezes para ouvir a voz de Deus não consegue detectá-lo. Mas uma coisa é certa, ele estava dentro do templo, Deus chamou ele dentro do templo, ele estava deitado e a lâmpada de Deus estava acesa dentro do templo. Antes que a lâmpada apagasse, Deus chamou Samuel. Interessante observar isso. Antes que a lâmpada apagasse, quantas pessoas que a lâmpada espiritual dele está apagando, e Deus está chamando, Deus está chamando, Deus está chamando, e ela não consegue ter o discernimento que é Deus que está chamando. Que impressionante, amados, como é triste quando a voz de Deus começa a bradar, quando a voz de Deus começa a chamar alguém, e este alguém não consegue ter o discernimento que é Deus que estava chamando, ou que está chamando. Pois a Bíblia relata nesse texto, que o que ele fez? Ele saiu rapidamente quando ele ouviu a voz, e ele foi lá atrás de quem? Atrás do sacerdote Eli. Pois o chamado de Samuel para ser profeta, Samuel, ele reconheceu que ele apenas era um servo. Entendeu? Ele reconheceu. Quando ele ouviu a voz, ele correu e disse assim: fala, porque o teu servo ouve. Ele pensou que era o sacerdote Eli. Ele reconhecia que ele era servo do sacerdote Eli. Pois muitas vezes somos chamados para ouvir a palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Roma: eis que a palavra está bem perto de ti, na tua boca. Pois devemos ouvir a palavra de Deus com obediência, obedecer. Pois Deus falou, ele poderia continuar deitado, mas ele levantou. Quantas pessoas que Deus às vezes chama, desperta para a oração, mas elas fazem de conta que não estão ouvindo. Muitas vezes Deus chama ela para uma adoração e ela faz de conta que não está ouvindo. Quantas pessoas que Deus ele desperta a pessoa para que a pessoa tome uma posição na vida, uma iniciativa, e a pessoa faz de conta que não está nem aí, não está ouvindo. Meus amados, é lamentável quando nós nos deparamos com situações como esta, mas a Bíblia relata que quando ele ouviu uma, ouviu duas, ouviu três, ele levantou todas as vezes e foi lá onde estava o sacerdote Eli e disse: me mandaste me chamar, porque ele entendia pelo timbre da voz que era o sacerdote Eli que o chamava. Pois uma coisa é certa, não podemos permitir que nenhuma pressão externa nos impeça de falar a palavra de Deus, de forma alguma. Samuel tinha uma mensagem impopular para o sacerdote Eli, pois uma coisa é certa, devemos pregar a palavra de Deus, mesmo quando ela for popular ou não seja popular, como está no capítulo 4 do livro de 1 Timóteo, versículo de número 1 e o 2, pois Samuel reconheceu que tinha que falar todas as palavras de Deus, ele não deixou qualquer palavra de Deus cair no chão, pois Deus não deixava, pois quando Samuel abria a boca, quando Samuel falava, Deus cumpria as palavras de Samuel. É muito lindo, era uma ligação entre o profeta e Deus, Deus e o profeta. E naquele tempo, para ser profeta, o dom de profecia lá de 1 Coríntios 12 é diferente, aliás 14, é diferente, meus amados, totalmente diferente do profeta. Quando Deus levantava o profeta aqui, o profeta ele profetizava a nível nacional.
entendeu? A nível nacional, não era simplesmente um dom de profecia, pois através do profeta Deus colocava o rei, Deus arrancava o rei, Deus estabelecia os princípios através do profeta. Profeta era profeta, ele já desde pequeno, ele foi ensinado, pois o profeta não é que nem, por exemplo, eu que sou um líder religioso, que tenho que andar, eu ando no meio das pessoas, eu ando pela cidade, eu ando em todos os lugares. Aquele tempo não, profeta ficava em um lugar reservado, ele ficava em um lugar separado, ele só saía quando a palavra de Deus vinha para ele. Então ele saía, ia lá, entregava o recado de Deus e voltava para o seu lugar. Ele não poderia aparecer no meio das pessoas e andar no meio das pessoas. Era uma vida separada para Deus, era Deus na vida dos profetas e o profeta vivia para Deus. Pois era desta forma. Pois agora veja bem que um menino, ele estava lá dentro do templo. Ele estava lá dentro. Pois a Bíblia relata que o sacerdote Eli estava com seus olhos escurecidos. E diz a Bíblia que o sacerdote Eli não podia ver mais. Ele não tinha condições, tinha perdido a visibilidade. Interessante observar que o sacerdote Eli, ele perdeu a visão espiritual e perdeu a visão física. Pois quando as pessoas ou líderes religiosos, seja quem for, apoia pecado, apoia coisas erradas, pois a tendência é ficar cego espiritualmente. E se estiver na velhice, na idade, ficar cego fisicamente. Interessante isso. Pois eu gosto muito e analiso muito a vida do profeta Aías. O profeta Aías ficou cego fisicamente, mas não ficou cego espiritualmente. Olha lá, 1 Reis capítulo 14. Pois a mulher de Jeroboão não conseguiu enganá-lo, e ele já estava com os olhos escurecidos, ele já não enxergava mais. Mas o Deus foi na frente e revelou ao profeta Aías que a mulher de Jeroboão ia tentar enganá-lo, e ela não conseguiu. Pois nesses dias, Deus já havia cortado o relacionamento e o contato com a casa do sacerdote Eli. Se você olhar o capítulo 2, você vê que Deus mandou um profeta lá, e Deus tinha feito uma aliança perpétua com a casa do sacerdote Eli. Aí Deus, ele chega e diz: longe de mim, eu tinha feito, mas agora, eu voltei atrás, acabou. Entendeu? E Deus estabeleceu um juízo na casa do sacerdote Eli. Não ia ter mais varões idosos que fosse ficar velhos, iam morrer todos novos, porque o juízo de Deus havia chegado na casa do sacerdote Eli. E agora levanta o menino e Deus começa a falar com o menino. Interessante. Até que chegou o ponto que o sacerdote Eli, ele já tinha uma certa experiência. Na verdade estava desviado, mas tinha uma certa experiência. É que nem muita gente está dentro da igreja, mas está desviado. Mas ele tem experiência. Ele tem experiência. Às vezes ele está baseado ali no capítulo 6 do livro de Hebreus, versículo 4 a seguir. Às vezes eu sei que ele esteja ali, que ele já participou das bênçãos espirituais, foi participante do dom do Espírito Santo e muita coisa. Então ele tem uma certa experiência, ele sabe, mas ele está desviado. Felizmente está desviado. Existem muitos que estão desviados. Está fazendo a obra de Deus, mas está desviado. Está pregando, mas está desviado. É pastor, mas está desviado. Está dentro da igreja, mas está desviado. Saul ficou desviado quanto tempo e continuava fazendo a obra de Deus, até que foi atrás da pitonisa de Endor. Quanto tempo? Quando Deus não falava mais com ele foi atrás do diabo. É um ditado que tem: quando Deus não fala, o diabo responde. E assim tem muita gente. Deus não fala, então o diabo responde. Pois a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2:11 que Deus manda a verdade. O povo não crê na verdade, Deus manda a operação do erro, a operação do diabo. Aí o povo crê na mentira. Entendeu? Então assim estava o sacerdote ali. Que Deus abençoe você, que você tenha aí um bom dia na paz do Senhor e que a glória de Deus possa brilhar na sua vida. Amém.